Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje e hoje eu vou estar comentando sobre o nosso plano de leitura bíblica de 2025, de Gênesis capítulo 14 até o 17. E hoje eu vou fazer o comentário sobre o surgimento do povo árabe, que são os muçulmanos, e a briga entre o povo judeu e os árabes. Porque uma das razões por que eles brigam e também o que nós podemos aprender com Sara e Agar, que era escrava, e o que a história delas tem a ver conosco hoje. Então, amados, em Gênesis 15, 1 diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E no versículo 3 diz: disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o seu herdeiro. Então, Deus já havia dado promessa a Abraão que ele ia ser pai de nações, que viria de um herdeiro, obviamente. Só que, claro, como todos nós somos impacientes muitas vezes com aquilo que Deus nos promete. Deus tem sempre o tempo certo de acontecer. E muitas vezes nós não temos paciência de esperar e a gente quer sempre dar uma ajudinha a Deus. E Abraão já apresenta aqui impaciente. Olha, eu não tenho descendência, ele está dizendo, né? Que ia ser alguém da casa, algum trabalhador da casa dele. E Deus diz, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Ora, se ele era casado com Sara, e Deus está dizendo que será gerado de ti, o que Deus estava querendo dizer é que Abraão ia ter um filho com Sara, com a mulher dele. E nós sabemos que mais adiante Sara tem a ideia de, ok, tá demorando muito, então eu vou resolver com as próprias mãos. E quantas vezes nós fazemos isso, tomamos decisões precipitadas contra a vontade de Deus e acabamos tomando as decisões completamente erradas e trazem muitas consequências para a nossa vida, e que foi o que aconteceu com elas. E nós sabemos que duas mulheres e um homem. As mulheres, às vezes, nós temos decisões assim precipitadas, colocar uma pessoa, uma amiga ou alguém dentro da nossa casa e começa a criar confusão. E foi isso que aconteceu entre Sara e Agar. Em Gênesis 15, 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Essa terra toda aqui é a terra de Canaã, que mais adiante nós sabemos que eles conquistam a terra prometida, né? No livro de Josué. Canaã hoje são os territórios de Israel, Palestina, Líbano, Jordânia e parte da Síria. Então nós vemos hoje o que a maior briga entre o povo judeu e o povo árabe, o que é? Essa disputa, um diz que a terra é deles, outro diz que a terra é deles, e aí cria essa confusão e eles estão sempre brigando e lutando, e hoje tem a guerra que hoje existe em Israel são por outras razões também, mas uma delas também é essa, é a luta por terra. Só que Deus está fazendo uma promessa ao povo, ao herdeiro de Abraão, e nós sabemos que Sara pede a Abraão que tenha um filho com a escrava Agar, porque eles não estão conseguindo ter filho, ela se precipita e nasce Ismael, que Ismael é o povo árabe, são os muçulmanos. Só que a promessa que Deus fez e depois Deus relembra a Abraão do herdeiro,
e Sara também, e eles têm um filho, após Ismael, eles têm um filho que é Isaque. Isaque é o filho da promessa, é aquele que Deus prometeu a Abraão e Sara que eles iriam ter. Só que nós sabemos que ela desobedeceu, eles desobedeceram, não é? E aí, então, Ismael é o povo árabe, são os muçulmanos, e Isaque é o povo judeu. Só que Deus prometeu a Abraão Canaã, que é a terra de hoje que nós lemos aí, a Palestina, Israel, parte da Síria, Jordânia. Só que os muçulmanos dizem que é para eles e os judeus dizem que é para eles. Só que aqui na palavra de Deus nós sabemos para quem Deus prometeu, na verdade. Essa terra Canaã foi prometida ao povo judeu e não para os muçulmanos. Então agora nós vamos entrar no assunto de Sara e Agar. Primeiro é importante nós salientarmos que Deus nunca foi a favor da escravidão. A Agar era uma escrava, era uma ajudante de Sara. Isso nunca... eu não sei como era os termos escravidão naquele momento, mas a Bíblia fala que a Agar era escrava, né, de Sara, e talvez ela era uma ajudante, recebia um salário, eu não sei. Mas Deus não é a favor disso. E tampouco Deus era a favor da ideia que Sara teve de pedir a Abraão que tivesse um filho com a escrava. Mas é bastante importante nós entendermos essa alegoria de Sara e Agar, que essa alegoria está registrada em Gálatas de 21 a 31, que eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção, que tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Então, antes de eu ler Gálatas, eu quero ressaltar o seguinte. Lembra, Sara tomou a decisão de que Abraão tivesse o filho com a escrava. Isso não foi uma decisão de Deus, foi uma decisão da carne de Sara. Foi uma decisão baseada nas emoções da Sara. Foi uma decisão que ela tomou sem o consentimento de Deus. Deus não queria isso. Então, entra aquela coisa das nossas emoções, da nossa carne, da nossa escravidão do pecado, versus aquilo que Deus nos promete, andar em espírito, andar segundo os mandamentos de Deus, em obediência a Deus, ser livres, não ser escravos das nossas vontades, mas sermos livres em Deus, seguirmos a vida de acordo com a vontade de Deus. Existe uma grande diferença. E foi isso que causou todo esse tumulto entre o povo, né, judeu e muçulmano, pelas decisões da carne de Sara. Não foi uma decisão de Deus. Isso é importante nós entendermos. E nós vamos agora, lendo Gálatas, nós vamos entender um pouquinho o que eu quero dizer com isso. Então diz assim, Gálatas 4, 21 a 31. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, a da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque.
Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Então aqui, o que Deus está querendo falar para nós? A decisão de Sara baseada nas emoções dela, baseado no medo de ela não ter o herdeiro, baseada na ansiedade dela de ter filho, ela tomou uma decisão baseada na carne. Só que essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Abraão e Sara tivessem um filho, o filho da promessa de Deus, que era Isaque, que aconteceu, mesmo eles tendo o filho Ismael. Só que o que acontece quando nós vivemos em Cristo? Nós somos livres do pecado, nós não vivemos mais baixo a escravidão do pecado. Aqui Deus, ele não tá, em Gálatas não tá fazendo uma alegoria do povo físico em si, porque ele fala da Jerusalém. A Jerusalém atual é a Jerusalém escrava, que é a Jerusalém desse mundo. Mas a Jerusalém lá de cima, que ele tá falando a Jerusalém espiritual, a Jerusalém que quando nós somos nascidos de novo, nós temos em Jesus, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito. Então, quer dizer, nós vivemos em Deus, através de Jesus, nós somos um povo livre, nós somos um povo mediante a promessa de Deus, nós somos um povo andando em espírito, em liberdade em Cristo. Aqueles que não têm Cristo, eles ainda vivem na escravidão do pecado, na escravidão das suas emoções, na escravidão da independência de Deus. Então eu achei lindo quando eu vi Gálatas 4, eu achei interessante essa alegoria que tem tudo a ver conosco hoje, né? Então qual é a decisão que nós tomamos hoje? Eu quero viver segundo Sara, que é a mãe da promessa, ou eu quero seguir a minha vida segundo Agar, que é a escravidão, né? A escravidão do pecado, a escravidão de ser independente. Eu quero tomar as minhas decisões independente da vontade de Deus, eu quero ter a minha vida conforme os mandamentos do Senhor, conforme o que o Senhor ensina na palavra, ou eu quero andar conforme as minhas vontades, conforme as minhas emoções, conforme os meus medos, né? De acordo com aquilo que me limita, que me prende, que me escraviza, ou de acordo com aquilo que Deus quer para mim. E é interessante, amados, acrescentar, em Gênesis 16 diz assim, versículo 4, ele a possuiu e ela concebeu, tá falando de Abrão a Agar. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, Agar começou a desprezar Sara. E aí Sara teve que não queria mais que Agar tivesse ali na casa, porque elas começaram a ter contenda entre elas. E respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então ali, ó, começou a Sara, né, quis adicionar a Agar e Abraão. Eles tiveram esse filho e aí quando ela concebeu, a Agar começou a criar contenda com Sara. E mais adiante nós vimos em Gálatas 4 que dizia que Ismael, que é o filho da escrava, perseguia Isaque. Então começou a criar confusão entre eles, não é? Só que assim, ó, mesmo que Sara desobedeceu, Sara foi segundo as emoções dela e teve essa decisão,
Deus também abençoa a vida de Ismael e ele fala aqui do futuro, o que vai acontecer com Ismael, quem Ismael vai ser. Na verdade, Deus não está dizendo quem ele vai ser, mas Deus está predizendo aquilo que vai acontecer no futuro, porque Deus sabe, né? Ele sabe o nosso futuro. Então diz assim, ó, Gênesis 16, 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência. Tá falando de Ismael, né? Do povo árabe. De maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então assim, ó, Deus já tá vendo o que vai acontecer no futuro. Isso aqui é bem real, né? Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos e todos contra ele. Então quer dizer, tá falando dessa briga que existe entre os povos. E aí diz, Agar deu à luz a um filho Abraão, seu filho chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E em Gênesis 17, versículo 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Aqui ele está falando de quem? De Isaac. Isaac não havia nascido ainda. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a descendência, terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então quer dizer, Deus aqui está falando que as terras de Canaã seriam de possessão perpétua, quer dizer, para sempre, daquele que ia nascer da promessa. Então, amados, esse é o vídeo de hoje. Então, amanhã nós voltamos. Agora, amanhã vai ser 3 capítulos. Então, Gênesis 18 a 20, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã para os comentários. Deus abençoe e tenham um bom dia.